Bom dia, quinto ano. Tudo bem com todos? Hoje, conforme nós combinamos, nós vamos fazer, tá, a correção da avaliação de história. Tudo bem? Lá na questão 1 estava: leia as palavras do quadro. Que as palavras estão lá: maioria, industriais, homens, todos, deveres, Assembleia da Constituinte, Constituição, direitos, não, proprietários de terra, cidadãos e nação, ok? Como ficaria completo a questão 1, tá? A Constituição é o conjunto onde estão reunidos direitos e deveres dos cidadãos, os membros da Assembleia Constituinte que a elabora devem garantir o melhor para todos os cidadãos da nação. A Constituição de 1891 foi elaborada por homens ricos, grandes proprietários de terra e industriais, não representando os interesses da maioria da população, tá? Então, essa é a resposta da 1, ok? Lá na questão 2, tinha, leia a definição, né? Ou seja, o que é a democracia? É o sistema do governo onde as escolhas políticas e decisões são tomadas pelo povo, né? Ou seja, nós, enquanto cidadão, nós temos o direito de escolhermos em quem a gente quer votar. Então, essa é uma democracia, né? Ser democrático. Na letra A tem: a Constituição de 1881 pode ser considerada democrática? Responda sim ou não e explique sua resposta. Não, né? Porque nessa época aí de 1891, ela não era democrática, pois nem todos os cidadãos, no caso, tá, participavam das decisões políticas. Né? Lembra que nós falamos que nesse período os grandes proprietários de terra, os que tinham mais condições financeiras, exigiam, obrigavam, né, aqueles menos favorecidos que iam votar, a votar no candidato que eles mandassem, né? Eles não tinham uma opção, eles não tinham a escolha própria deles, eles tinham que votar em quem era mandado, né? Então, eles não eram livres para escolher o seu candidato e votar, ok? E na letra B, hoje no Brasil, a Constituição é democrática? Por quê? Né, no tempo nosso hoje, que a gente vive hoje no presente, sim, pois todos os cidadãos acima de 18 anos participam das decisões políticas. Né? Nós hoje nós temos a liberdade, né, de escolhermos quem a gente quer votar. Né? Nós temos essa escolha, ok? E 3. Até a proclamação da República, o Brasil era governado pelo imperador Dom Pedro II. Com a mudança do regime político, quem passou a governar o país? Né? Ficou para Marechal Deodoro da Fonseca, ok? Na C, por que, a princípio, o novo governo foi chamado de provisório? O que seria esse provisório? Né? Seria um período em que pois o governante ficaria apenas por um curto período no governo, né? Ou seja, por isso era chamado provisório. Né? Eles eram, até que arrumasse um definitivo, tinha um substituto, seria um substituto, né? Por um período curto, ok? Ele não estaria ali permanente por um tempo longo, e sim bem curto, um tempo provisório, ok? Na 4, quais grupos sociais participaram do movimento que levou à proclamação da República e em qual data ela ocorreu? Né? Que grupos são esses? Era um grupo das elites e dos militares. E
quando que isso ocorreu? Foi no dia 15, tá? Desculpa aí que não teve o tracinho aí, né? Foi 15 de novembro, tá? De 1889. Aqui tem uma barrinha, tá? Seria 15/11 de 1889, ok? De acordo com a Constituição de 1891, quais pessoas poderiam ser eleitoras? Né, as pessoas maiores de 21 anos, né, nesse período aí. Hoje, a partir dos 16 já podem votar, mas não é obrigatório, tá? Obrigatório mesmo é a partir dos 18 anos, ok? Na 6, por que a primeira República Brasileira era conhecida como a República do Café com Leite? Né? Por que eles usavam esse termo? Eles faziam referência aos estados de Minas Gerais e São Paulo, que revezavam na indicação do candidato à presidência. E na 7 tem o texto de Jacob Penteado, operário da fábrica de vidros Cristalina, na Itália, em São Paulo. Assim, descreve as condições de trabalho infantil. O ambiente era o pior possível. Calor insuportável dentro de um barracão, sem janelas nem ventilação. Os cacos de vidros espalhados pelo chão representavam um pesadelo para as crianças, porque muitas trabalhavam descalças e com os pés protegidos por alpercatas de corda, quase sempre furadas. Os meninos deviam estar na fábrica 1 hora antes dos oficiais. Assim, em dias normais, as horas de trabalho dos meninos eram 10 e quando a fusão de vidro retardava, aumentava para 12, 11, 12 e até 15. Os meninos sempre foram indispensáveis nas fábricas de vidro. Muitas tarefas auxiliares só eles podiam executar, sem contar que representavam mão de obra, os preços dos mais vis. Ganhávamos apenas 700 réis por dia. Eu trabalhava muito e ganhava pouco. Aí na questão tem: organize as informações oferecidas pelo texto. Né? Vocês tinham que responder. Qual era o nome do operário entrevistado? Jacob Penteado. Nome da fábrica? Cristalina, Itália. A cidade? São Paulo. Que produto era produzido? O vidro. Como que era esse ambiente de trabalho? Ruim e precário. A quantidade de horas que eles trabalhavam nos dias normais, 10 horas. E as horas que eles trabalhavam em dias de atraso, de 11, 12 e até 15 horas por dia. Segundo Jacob Penteado, por que a fábrica de vidros empregava crianças? Muitas tarefas auxiliares só elas podiam executar. Cobravam bem menos pelos serviços. Então essa era uma das causas que eles preferiam que as crianças trabalhavam. C. Escolha a opção que representa o período em que se desenvolveram as principais fábricas no Brasil. Seria essa opção B, né, no final do século XIX e no início do século XX. Porque os portugueses eram considerados imigrantes e não mais colonizadores na época entre 1884 e 1939. Porque o Brasil já era um país independente de Portugal, ou seja, ele estava liberto de Portugal, já vivia independentemente. 9. Como eram as condições de viagem dos imigrantes para o Brasil? Né? Quando eles saíam dos seus países de origem e vinham para o Brasil, como que era essas condições nos navios? Bem precárias, não tinham onde dormir, a alimentação não faziam corretamente e um ambiente super desconfortável, né? Sendo que muitos morriam no trajeto, né? Porque adoeciam e lá ficavam, por lá mesmo morriam. A 10. Que motivo levava a saída das pessoas do seu país de origem para outro país bem diferente do seu? Né? Eles vinham em busca de melhorias
de vida para si mesmo, né, de si e da família, né? Então eles saíam com esse objetivo para melhorar as condições de vida dele e depois, provavelmente, juntamente com a família, ok? Aí qualquer dúvida pode me perguntar lá no privado, ok?